Good morning, everyone. The title of today's talk is Maha Prajapati, the Enlightened Nun. Bom dia, todo mundo. O título da palestra de hoje é Maha Prajapati, a monja iluminada. In fact, I'm going to be talking about three women whose lives intersected with that of the Buddha. Na verdade, eu vou falar sobre três mulheres que cruzaram caminho com a vida do Buda. One of the stories is the well-known story of Kisa Gotami and the mustard seeds. Uma das histórias é bastante conhecida, sobre a Kisa Gotami e as sementes de mostarda. This is a story which had a deep, unconscious effect on my life. Essa história teve um profundo e inconsciente efeito na minha vida. A second story concerns a young woman, Sujata, whose offering of rice milk gave the Buddha to be the strength to rebuild his starving body and gain enlightenment. A segunda história é sobre uma mulher jovem chamada Sujata, que ofereceu ao Buda arroz e leite, dando ao futuro Buda a força para reconstruir seu corpo desnutrido e alcançar a iluminação. But I'm going to start with the story of Maha Prajapati. Mas eu vou começar com a história da Maha Prajapati. But first, though, a few words of caution. Mas primeiro, algumas palavras de cautela. I'm going to be telling you stories about these three women. Eu vou estar dizendo para vocês histórias dessas três mulheres. They are stories, not historical fact. Essas são histórias, não fatos históricos. We can't know what actually happened. Nós não podemos saber o que de fato aconteceu. The stories were shared orally for hundreds of years before they were written down. Essas histórias foram contadas oralmente centenas de anos antes de serem escritas. And as they were told and retold, it is inevitable that they would change. Como elas foram contadas e recontadas, a sua mudança foi inevitável. Perhaps because of people's faulty memories, Talvez por causa da memória falha das pessoas. perhaps because of people's natural tendency to embellish the stories. Talvez devido à tendência natural das pessoas de enfeitar as histórias. And perhaps because of people's sometimes deliberate attempts to shift the meaning of the story in favor of their cultural or spiritual views. E talvez devido à necessidade das pessoas de deliberadamente mudar o significado das histórias para que se encaixem em sua cultura ou visão espiritual. And sometimes, as we will shortly see with Maha Prajapati, very different and contrasting versions were told and eventually recorded in writing. E às vezes, como veremos na história de Maha Prajapati, versões muito diferentes e contrastantes da mesma história foram contadas e eventualmente registradas em escrita. Nevertheless, for me, something shines through these stories, something that speaks a truth to me. Apesar disso, para mim, alguma coisa brilha através das histórias, algo que me parece verdadeiro. So, who was Maha Prajapati? Então, quem foi Maha Prajapati? She was the Buddha's auntie. She was sister to his mother, Mahamaya. Ela era a tia do Buda, irmã de sua mãe, Mahamaya. When Mahamaya died 7 days after the birth of the Buddha, it was Maha Prajapati who suckled the Buddha and raised him as her own son.
Quando a Mahamaya morreu, 7 dias após o nascimento do Buda, foi a Maha Prajapati quem ficou com o Buda e o criou como se fosse seu filho. Much later in life, when the enlightened Buddha came back to visit his family, she listened carefully to his teachings and became a dedicated lay follower. Muito mais tarde, quando o Buda, já iluminado, visitou sua família, ela ouviu com atenção aos seus ensinamentos e se tornou uma dedicada seguidora leiga. As she grew older, she became a leader of women who sought her support and advice. Enquanto envelhecia, ela se tornou uma líder e muitas mulheres a procuravam por conselhos e apoio. They also looked to her for spiritual guidance. Elas também a procuravam para obter orientação espiritual. Eventually, it is said, around 500 women gathered around Maha Prajapati. Eventualmente, é contado que 500 mulheres se reuniram ao redor de Maha Prajapati. Amongst the women were widows, some of whose men had died in battle. Entre essas mulheres havia viúvas, algumas de homens que haviam morrido em batalha. Amongst the women were wives whose husbands had left home to follow the Buddha. Havia mulheres que haviam sido deixadas pelos maridos que agora seguiam o Buda. And there were former dancers and courtesans. E também havia dançarinas e cortesãs, pessoas que haviam sido. And many others. So, at that point, the Buddha's Sangha of wandering renunciants consisted only of monks. There were no nuns. Nessa época, a Sangha do Buda era constituída somente de homens, não havia monjas. After practicing as a laywoman for several years, Maha Prajapati went to the Buddha and requested him to fully ordain her and other women, to allow them to go forth, to leave home, and to live as wandering renunciants. Depois de praticar como uma mulher leiga por muitos anos, Maha Prajapati foi até o Buda e lhe pediu que a ordenasse, junto com outras mulheres, para que elas pudessem ir adiante no caminho, deixar suas casas e viver como renunciantes nômades. Despite several requests, the Buddha said no. Apesar dos inúmeros pedidos, o Buda disse não. But Maha Prajapati would not give up. Mas a Maha Prajapati não desistia. Disregarding the Buddha's refusal, she inspired her gathering of 500 women to shave their heads and put on robes as if they were ordained. Não se importando com a negativa do Buda, ela inspirou as 500 mulheres que a seguiam a rasparem os cabelos e colocar vestes budistas como se elas houvessem sido ordenadas. Then she led the women barefoot, walking more than 200 miles to the monastery where the Buddha was staying. Depois, ela guiou as mulheres descalças por mais de 200 milhas até o monastério em que o Buda estava. Again, Maha Prajapati requested that the Buddha fully ordain her and other women as nuns and allow them to go forth. Mais uma vez, a Maha Prajapati pediu ao Buda que ordenasse a ela e a outras mulheres como monjas e permitissem que elas fossem adiante no caminho. And again, he refused. Mais uma vez, ele recusou. It took the intervention of Ananda, the Buddha's attendant and friend, to persuade the Buddha to change his mind. Foi uma intervenção do Ananda, o ajudante e amigo do Buda, que persuadiu ele a mudar de ideia. In discussion with Ananda, the Buddha accepted that women
if they were able to live under the same conditions as men who had left home, could also gain full enlightenment. Em uma conversa com o Ananda, o Buda aceitou que mulheres, se fossem capazes de viver sobre as mesmas condições dos homens que haviam deixado seus lares, poderiam também alcançar a iluminação. Finally, the Buddha relented and said women could be ordained and go forth from home as long as they accepted 8 special rules relegating them to a position inferior to that of monks. Finalmente, o Buda cedeu e disse que mulheres poderiam ser ordenadas e seguir o caminho, contanto que aceitassem 8 regras especiais que lhes daria uma posição inferior à dos homens. It's also said that the Buddha commented that because of his decision to allow women to be ordained, the lifespan of his teaching would be reduced from 1,000 years to 500 years. Também se diz que o Buda comentou que, por causa da sua decisão de permitir que mulheres fossem ordenadas, a vida útil de seus ensinamentos seria reduzida de 1.000 para 500 anos. And when this story is told, in some versions, Mahaprajapati is also variously presented as being disrespectful to the Buddha and as being weak and pitifully weeping. Quando essa história é contada, em algumas versões, a Mahaprajapati é apresentada como sendo desrespeitosa ao Buda, fraca e choramingante. It's not an easy story for us to hear, is it? Essa não é uma história fácil de ouvir, é? Especially as it is even now in some of the traditional Buddhist cultures of the East, part of the reasons accepted as a basis for women still being denied the right to become nuns. Especialmente por ser assim, mesmo nos tempos atuais, em algumas culturas budistas orientais, ainda é aceito que não se permita que mulheres se tornem monjas. But as I said earlier, there are different versions of the story available to us. Mas, como eu disse anteriormente, há versões diferentes dessa história disponíveis. Scholars such as Bhikkhu Analayo have undertaken detailed analysis of the textual evidence to construct a different account, a different story. Estudiosos como o Bhikkhu Analayo fizeram uma análise detalhada dos materiais disponíveis para apresentar uma versão diferente. So here is an alternative, simpler version of the story. Então, aqui está uma alternativa mais simples a essa história. So Mahaprajapati, already a dedicated lay follower, visits the Buddha and requests permission for women to be ordained as nuns and to leave home and become homeless wanderers. Mahaprajapati, que já era uma seguidora leiga dedicada, visita o Buda e pede sua permissão para que mulheres sejam ordenadas como monjas, deixem suas casas e vivam como renunciantes nômades. The Buddha refuses her request to leave home and become a homeless wanderer. O Buda se nega a permitir que ela deixasse sua casa e vivesse como uma renunciante sem lar. This was out of concern for the safety of women wandering on their own. Isso foi devido à preocupação com a segurança de uma mulher andando sozinha. He feared that her life as a celibate nun would not last long, as she would be vulnerable to attack and rape, even to being killed.
Ele temia que sua vida como monja celibatária não duraria muito, já que ela estaria vulnerável a ataques e estupro e até a ser morta. But the Buddha does give her permission to shave her head, to put on robes, and lead a celibate life as a nun while staying close to her home village. Entretanto, o Buda lhe dá permissão para que raspe seu cabelo, que coloque vestes e que viva de maneira celibatária como monja, vivendo perto de sua cidade natal. So he says, yes, I will ordain you, but you must stay near your home village. Então ele disse: sim, eu vou te ordenar, mas você precisa ficar perto da sua cidade natal. So Maha Prajapati and her group of women follow this suggestion and shave off their hair and put on robes. Então Maha Prajapati e seu grupo de mulheres seguem essa sugestão e raspam seus cabelos e se vestem com robes budistas. But after the Buddha has left, they decide to follow him at a distance. Mas, depois que o Buda se vai, elas resolvem segui-lo a alguma distância. The Buddha sees their willingness and their ability to survive the conditions of a homeless life. O Buda, então, vê sua vontade e sua habilidade em sobreviver às condições da vida sem teto. So the Buddha changes his mind and allows Maha Prajapati and women to be fully ordained as nuns, leading the lives of homeless wanderers. O Buda, então, muda de opinião e decide deixar que Maha Prajapati e outras mulheres sejam ordenadas como monjas e vivam a vida de renunciantes nômades. So it's a very different story, isn't it? Então, essa é uma história muito diferente, não é? So this version of the story of Maha Prajapati's eventual ordination as a nun suggests that the first version I told was possibly formed out of later textual additions designed to reinforce a culturally determined view that women should be subordinated to men. Essa versão da história da eventual ordenação da Maha Prajapati sugere que a primeira versão que eu contei pode ter sido formada com adendos tardios que pretendiam enforçar a visão de que as mulheres são subordinadas aos homens. But we cannot know what actually happened. Mas nós não podemos saber o que realmente aconteceu. But how do I choose then to view Maha Prajapati? Então, como é que eu escolho enxergar a Maha Prajapati? Yeah. I much prefer the second version of the story to the first, obviously. Yeah. Eu prefiro muito mais a segunda versão da história do que a primeira, é claro. But I see her as a mother to the Buddha and mother to the nuns Sangha. Eu a vejo como uma mãe para o Buda e a mãe da Sangha de mulheres. She was a wise and determined leader. Ela foi uma líder inteligente e determinada. She was the first ordained nun, later gaining enlightenment. Ela foi a primeira monja ordenada e, eventualmente, atingiu a iluminação. She led the way for women in the Sangha. Ela trilhou o caminho para as mulheres na Sangha. She was and is an inspiration. Ela foi e é uma inspiração. One final part of the story. Uma parte final dessa história. Though it was against monastic regulations for a nun to be visited alone by a monk, Maha Prajapati requested that the Buddha visit her as she approached death. And for her, the Buddha changed the rules and came.
Ainda que fosse proibido em monastérios que homens, monges, visitassem monjas sozinhos, a Mahaprajapati pediu que o Buda a visitasse quando ela estava perto de morrer. Por ela, o Buda mudou as regras e foi. So, now on to the story of Kisa Gotami. Agora, vamos à história de Kisa Gotami. I first came across this story in the 1970s, long before I became a Buddhist. Eu me deparei com essa história pela primeira vez nos anos 70, muito antes de eu me tornar budista. At the time, I was very much involved in left-wing politics. Naquela época, eu era muito envolvido com política de esquerda. Kisa Gotami's story involves mustard seeds. A história da Kisa Gotami envolve sementes de mostarda. And her story planted an unconscious seed in my mind that came to fruition much later in my life. A história dela plantou uma semente inconsciente na minha cabeça, que floresceu muitos anos depois em minha vida. So I came across the story of Kisa Gotami in a political novel. Eu me deparei com sua história em um livro de política. This was a book called But the Dead Are Many, written by an Australian man called Frank Hardy. O livro chamado Mas os Mortos São Muitos foi escrito pelo australiano Frank Hardy. So Frank Hardy had been heavily involved in the Australian Communist Party, but became disillusioned with communism with the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968. O Frank Hardy esteve fortemente envolvido com o Partido Comunista, mas ficou desiludido com o comunismo devido à invasão soviética à Tchecoslováquia em 1968. So this novel, But the Dead Are Many, was partly based on his personal experiences in the Australian Communist Party and on Stalin's Moscow trials of the 1930s, when many leading figures of the Soviet Communist Party were tried and executed after sham trials. Seu livro, Mas os Mortos São Muitos, foi parcialmente baseado em suas experiências pessoais no Partido Comunista Australiano e nos julgamentos de Moscou por Stalin, em 1930, quando muitos figurões do Partido Comunista Soviético foram executados após julgamentos falsos. So having lived in Australia and having closely observed the activities of communists there and in Europe in the 1970s, the book had an immediacy about it and had a strong impact upon me. Tendo vivido na Austrália e observado de perto as atividades dos comunistas lá e na Europa dos anos 70, o livro tinha um imediatismo e teve um impacto profundo em mim. At the front of the book, Hardy inserted several quotations, the longest of which was a short story. Na frente do livro, na capa, o Frank Hardy havia inserido diversas citações, e a mais longa era uma história curta. It was the story of Kisa Gotami. Era a história da Kisa Gotami. So here's the story. Aqui está a história. After losing her only child, Kisa Gotami experienced great sorrow, such that many thought she had lost her mind. Depois de perder seu único filho, Kisa Gotami teve uma experiência de tanta tristeza que muitos pensaram que ela havia perdido a cabeça. And she wandered desperately around asking for help to bring her child back to life. Ela vagava em desespero, pedindo que alguém trouxesse seu filho de volta à vida. Eventually, she was told, go see the Buddha. Eventualmente, alguém lhe disse que fosse ver o Buda. And the Buddha said that he could bring the child back to life if
she could bring him mustard seeds, but only from a house where no one in the family had died. O Buda lhe disse que traria a criança de volta à vida se ela pudesse lhe trazer sementes de mostarda, mas somente se essas sementes fossem de uma casa em que ninguém da família nunca houvesse morrido. She went from house to house, but could not find one house that had not suffered the death of a family member. Ela foi de casa em casa, mas não pôde encontrar nenhuma em que não houvesse a perda de um membro da família. Finally, the realization sank in that no one is free from death. Finalmente, ela realizou que ninguém está livre da morte. She let go of her dead child. Ela deixou o seu filho morto ir. She returned to the Buddha who taught her the Dharma. Ela retornou ao Buda e ele lhe ensinou o Dharma. She became a nun and eventually gained enlightenment. Ela se tornou monja e eventualmente atingiu a iluminação. So the story of Kisa Gotami is the source of the phrase, the living are few, but the dead are many, from which Hardy takes the title of his book, But the Dead Are Many. Essa história é de onde surgiu o dizer: os vivos são poucos, mas os mortos são muitos. De onde o Frank Hardy tirou o título de seu livro, mas os mortos são muitos. So when I read Hardy's book, I knew very little about the Buddha and Buddhism, and I do not remember consciously taking much notice of Kisa Gotami's story. Quando eu li esse livro, eu sabia muito pouco sobre o Buda e sobre budismo, e eu não me lembro de ter reparado muito na história da Kisa Gotami. But much later, in the 1990s, when I became a Buddhist and again came across the story of Kisa Gotami, the connection to Frank Hardy's book leapt right into my mind. Mas muito mais tarde, nos anos 90, quando eu me tornei budista e vi essa história novamente, a conexão da história dela com o livro do Frank Hardy surgiu na minha cabeça. So it's a story that's still very alive today. É uma história que continua muito relevante hoje. So you can hear the story recited by another Australian, the musician Nick Cave, in the track Hollywood from his album Ghosteen. Você pode ouvir essa história recitada por outro australiano, o músico Nick Cave, na música Hollywood do álbum Ghosteen. Like Kisa Gotami, Nick Cave tragically lost his son. Assim como Kisa Gotami, o Nick Cave também perdeu um filho tragicamente. There's a poignancy and a sadness to Kisa Gotami's story that reflects deeply on the human condition. A pungência e a tristeza dessa história refletem profundamente na condição do ser humano. In a poem attributed to Kisa Gotami, a voice says, "Your tears have been falling for thousands of years." E em um poema atribuído a Kisa Gotami, uma voz diz: suas lágrimas vêm caindo por milhares de vidas. Yes, actually, I said thousands of years. I should have said thousands of lives, Anna. Yeah, yeah. Oh yeah, I said thousands of lives in Portuguese. Good, good. Okay. But the story is also a story ultimately of hope. Mas essa é também uma história de esperança. Kisa Gotami eventually found peace and enlightenment. A Kisa Gotami eventualmente encontrou a paz e a iluminação. Yeah. I believe Nick Cave used to live some parts of the year in Sao Paulo. Eu acho que o Nick Cave viveu em São Paulo em algumas partes do ano. Yeah, okay. So I'm going to finish with the story of Sujata.
eu vou finalizar com a história da Sujata. So unlike Mahaprajapati and Kisagotami, Sujata was not a nun and did not gain full enlightenment. Diferentemente da Mahaprajapati e da Kisa Gotami, a Sujata não era uma monja e não alcançou a iluminação. But she became the first woman lay disciple of the Buddha, gaining stream entry, the first step on a guaranteed path to enlightenment. Mas ela se tornou a primeira discípula leiga do Buda e alcançou a entrada da correnteza, que é o primeiro passo de um caminho em que a iluminação é garantida. So Sujata was the daughter of a farmer living near the Naranjara River in northern India. A Sujata era filha de um fazendeiro que vivia perto do rio Neranjara, na Índia, no norte da Índia. On the banks of the Naranjara River, there stood a great banyan tree. Nas margens desse rio havia uma figueira, And the tree was worshipped as the living place of a god. essa árvore era adorada como a residência de um deus. So each year, on the night of the full moon of May, Sujata would prepare a dish of rice milk to offer to the tree god. Todo ano, na noite de lua cheia do mês de maio, a Sujata preparava uma refeição de arroz e leite para oferecer ao deus da árvore. This particular year, when she went to make the offering, she was astonished to find that the tree god had manifested as a vision of a human being sitting in meditation at the foot of the tree. Em um desses anos, quando ela foi fazer sua oferenda, ela ficou chocada ao ver que a árvore havia manifestado a visão de um ser humano sentado em postura meditativa em seu pé. She could see that the visionary figure was emaciated and weak, but had a face that radiated holiness and nobility. Ela podia ver que essa figura estava magra e fraca, mas sua feição radiava santidade e nobreza. When she made the offering, she was startled, though, when the figure reached out and took the dish, mindfully and slowly drinking the rice milk. Quando ela fez a oferenda, ela se assustou quando a figura pegou a comida e começou a comê-la devagar e conscientemente. She did not know it at the time, but the figure was in fact the Buddha to be, exhausted from years of strict asceticism. Ela não sabia naquele momento, mas a figura era, na verdade, o aspirante a Buda, exausto por todos os seus anos de asceticismo rigoroso. Her offering gave him, the Buddha to be, the strength to walk a little bit further to find another tree under which he sat and meditated, and soon after gained enlightenment. A sua oferenda deu ao Buda forças para andar um pouco adiante e encontrar uma outra árvore, embaixo da qual ele meditou e pouco depois atingiu a iluminação. Some time later, the Buddha Shakyamuni visited the area where Sujata lived. Depois de algum tempo, o Buda Shakyamuni visitou a área em que Sujata vivia. So she went to hear this famous teacher speak. E ela foi ver esse famoso professor falar. After bowing reverently before the Buddha, when she looked up, she was astonished to see the figure to whom she had made the rice milk offering. Depois de prestar reverência ao Buda, quando ela olhou para cima, ficou desconcertada ao ver que ele era a figura a quem ela havia oferecido leite e arroz. During the Buddha's teaching, Sujata had a great realization.
Durante o ensinamento do Buda, a Sujata teve uma grande realização. She gained what's called stream entry, the first step on a guaranteed path to eventual enlightenment. Ela alcançou a entrada na correnteza, o primeiro passo no caminho da iluminação garantida. At the end of the teaching, she went up to the Buddha and asked to go for refuge to the Buddha. No final do ensinamento, ela foi até o Buda e pediu a ele que fosse seu refúgio. The Buddha accepted her as his first female lay disciple. Ele, então, a aceitou como sua primeira discípula mulher leiga. So in different ways, the stories of these three women have touched and stayed with me. De maneiras diferentes, as histórias dessas três mulheres me tocaram e ficaram comigo. The story of Maha Prajapati because of her fearless and wise leadership. A história da Maha Prajapati, devido à sua coragem e liderança sábia. Because of her strength and determination to stand up for what she believed in. Por causa da sua força e determinação para lutar pelo que ela acreditava. And because she was, in a very real sense, the mother of the Buddha to be and the mother of the nuns Sangha. E porque ela era, de uma maneira muito real, a mãe do aspirante Buda e a mãe da Sangha de mulheres. The sad and poignant story of Kisa Gotami has stayed with me because it speaks to the human predicament and gives us hope of finding an answer to the mystery of life and death. A história pungente e triste da Kisa Gotami ficou comigo porque ela fala do dilema humano e nos dá esperança de achar uma resposta para os mistérios da vida e morte. And the story of Sujata has stayed with me because it shows how a single act of kindness can have incalculable effects. E a história da Sujata ficou comigo porque um único gesto de gentileza pode ter efeitos incalculáveis. And I'll finish there. E esse é o fim da minha palestra. Thank you, Anna. You're welcome. Hey, muito bom. Great, thank you, obrigado, Vadica. Excelente, excellent. And now, questions. Yeah. Or comments. Yeah. Or comments, yeah. So, perguntas ou comentários, ou, e a gente quer abrir para qualquer pessoa, né? Eu sei que o Marcos tem a mão no ar. Então, Yeah. Marcos, se você Marcus. quer começar. Bom dia de novo, Vadica, Majupri, a todos. Primeiro, uma palestra assim, muito emocionante, absolutamente emocionante. Segundo, queria lembrar também rapidamente da Eric Clapton, no Tears in Heaven, que eu acho que também é uma música de homenagem a um filho morto tragicamente. E a minha pergunta é que a nossa Sangha no Brasil predominantemente é de mulheres, né? Muito predominantemente os colegas da Sangha, vocês devem estar vendo aí na tela, nós somos muito mais mulheres do que homens aqui. Então, eu queria perguntar se na Trirata, em outros países, e como é essa participação das mulheres como praticantes e como futuras ordenadas. Ótimo. So, Vadica, first of all, Marcus is just remembering that there is also, there was Eric Clapton who lost a son and wrote a piece of music as well. And he's just remarking that in Brazil, we've predominantly, obviously got more women
involved than men. And how then is the involvement of women in Triratna internationally? What's our situation? Wow. I mean, I don't know what the situation is in every country, but my perception is that overall, when you look at everybody that's involved, order members, mitras, friends, and so on, that the women are in the majority. Eu não sei qual é a situação. I'm sorry, Vadik. Go on, you translate that, Anna. Eu não sei qual é a situação em todos os países, mas quando eu olho e vejo todos os membros da ordem, todos os mitras e todos os amigos da Sangha, parece que as mulheres são sim maioria. Yeah. However, in terms of the order, it's still the case that men are in the majority, although it is changing rapidly. Na ordem, pessoas ordenadas, ainda a maioria é masculina, mas isso está mudando rapidamente. And I can imagine that within a few years, women will be in a majority even in the order as well. E eu acho que no futuro as mulheres serão maiorias na ordem também. Yeah. But I think the key thing about Triratna and the Triratna Buddhist order is that from the beginning, the ordination of men and women was seen as something equal. Eu acho que o ponto-chave na Triratna é que desde o início a ordenação de homens e mulheres foi feita igualmente, de maneira igualitária. Yeah, and that's really important, that the ordination was given equally to men and women. Yeah. E isso é muito importante, que a ordenação fosse dada de maneira igualitária para ambos os gêneros. Yeah. So when Sangharakshita started doing that in the late 1960s, that was a break with the tradition of Buddhism in the East, where there is not equality of ordination for men and women, even today. Então, quando o Sangharakshita começou a fazer isso nos anos 60, isso foi uma quebra das barreiras do budismo, que no Oriente continuava a ser nada igualitário. Just to qualify that last statement, I think in Chinese and Japanese Buddhism, there's much greater equality of ordination for men and women, but in Tibetan and Theravadan Buddhism, it's definitely the case that the ordination of women is inferior, is a lower ordination than that of men. Só para esclarecer o que eu disse, em budismo japonês e chinês, a ordenação é igualitária, mas em budismo tibetano e Theravada, é o caso que a ordenação de mulheres é inferior à ordenação dos homens. Yeah. I don't know if you want to add something to that, Manjupriya. Quer adicionar alguma coisa, Manjupriya? Well, I think you've really mentioned the principal part, which is the ordination is equal. Eu não tenho nada para acrescentar. Eu acho que é muito claro. Doesn't have anything to add. No, I understood. Yeah. Okay. I hope that gives you an answer, Marcos. Yeah. Espero que isso te dê uma resposta, Marcos. Yeah. Are you in an airport lounge now, Marcos? Tá no lounge do aeroporto, Marcos? Good. Practicing the Dharma in an airport lounge. I'm impressed. Estou impressionada com você. That's commitment right there. Yes, it is. Yeah. Se alguém tem outra pergunta, pode ou levantar a mão ou colocar no chat. Okay, so here's a question. I think it's from Sophie, and it's in what, just about, her question is about the Theravadan ordination of women. She wants to know, in what sense is the female ordination inferior
to the male ordination. Okay, well, actually, in the Theravada Buddhism, women are not allowed ordination at all. Na verdade, no budismo Theravada, as mulheres não são permitidas a serem ordenadas de forma alguma. So if you are a woman living in a Theravada country like Thailand and you want to be fully ordained, you have to go to a Chinese Buddhist order in order to get ordained. Então, se você for uma mulher vivendo num país onde o budismo Theravada é praticado, como a Tailândia, e você quiser ordenação, você tem que ir até um lugar onde o budismo chinês é praticado. Yeah. In Tibetan Buddhism, women are not ordained in the same way as men. I think they're not, I don't know if you technically, they're probably not ordained, but they can actually live in some ways like monks, but they are not ordained. That's my understanding. O que eu entendo do budismo tibetano é que as mulheres também não são ordenadas, mas elas são autorizadas a viver de maneira igual aos homens, como monjas. Yeah. Although I think the Dalai Lama would like to see women being ordained the same as men, but again, you have cultural forces at work that prevent that. Eu acho que o Dalai Lama gostaria de ver mulheres sendo ordenadas igualitariamente, mas tem forças culturais que previnem isso. So in the Theravada Buddhist culture, there is a rule that is used to stop women from being ordained. No budismo Theravada, tem uma regra que impede as mulheres de serem ordenadas. When you read the early Buddhist texts, it seems that it can seem that the Buddha is saying that a woman can be ordained as a nun if there are a group of already existing ordained nuns, a minimum of 5, say, and they can ordain a new woman as a nun. Então, no budismo Theravada, existe uma regra que, para uma mulher ser ordenada, ela tem que ser ordenada por um grupo já existente de 5 outras monjas. And then the current leadership of the Theravada Buddhism in Southeast Asia say, since there are presently no ordained nuns, no woman can ever be ordained as a nun. Então, já que no Sudeste Asiático não há nenhuma mulher monja, significa que nenhuma mulher pode nunca se tornar monja. In other words, they're saying, impossible, a woman can't be ordained. Então, é impossível uma mulher ser ordenada. Yeah. I mean, that's controversial understanding of the original text, but that's how it is interpreted in Theravada Buddhism. O texto é controverso, mas é dessa maneira que o texto foi interpretado no budismo Theravada. Yeah, but there has been in the last 10, 20 years a really big movement of women from the Theravada countries being ordained in Chinese and other Buddhist orders, and then trying to go back to spread the word that women can be ordained in Theravada countries. Mas há um grande movimento de mulheres que foram criadas no budismo Theravada, indo a outros países onde elas podem ser ordenadas e voltando aos seus países de origem para espalhar a palavra. Yeah, maybe I'll just add is that I know you, Vatican, I know many other order members, and I know that most of us, well, I can only speak for myself, but I would not have asked for ordination in an order with, a restriction like that against women. And I'm really happy that Triratna has, the vision that it has, which I think is just completely healthy. And yes, então o que eu estou dizendo é que eu conheço muitos membros da ordem Vatican, mas eu só posso falar para eu mesmo. Eu não ia ter pedido ordenação em uma ordem budista
com regras restritivas contra mulheres como esses outros. Nunca foi atraente e ainda não acho que faz sentido. So, Sonia has a question. Sonia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, você vai ter que me ajudar aqui. Ontem a gente falou uma coisa que eu tenho questionado um pouquinho, querendo saber mais, sobre essa coisa de Deus, de um conceito de um divino, de um ser superior, e o budismo. E talvez agora eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso, que se pode falar um pouco mais sobre isso, o Varika pode falar um pouco sobre isso. Ok, eu vou ver se esse é algo que ele quer, porque é uma coisa diferente, ok? Eu vou ver. Tá. So Sonia Vadika is asking a question which is off the point. I don't know if you want to answer this question. So it's about the Buddhism's posture on God. And that, God doesn't seem to exist in Buddhism. Is that a question that you'd like? I've said to her that I'll ask you whether you'd like to answer that, as it's off the point. It's a pretty big question. I can't really answer. All I would say is it depends what you mean by God. That's one aspect of it. But it's true that Buddhists do not believe in the creator God of Christianity. A única coisa que eu posso dizer é que os budistas não acreditam nesse criador como os cristãos, por exemplo. The only thing I'd add is that does not mean that there is very little dialogue between Christians and Buddhists, because actually there is a lot of dialogue between thinking and deeply spiritual Christians and thinking and deeply spiritual Buddhists. Isso não significa que não tem muito diálogo entre pensadores cristãos e pensadores budistas. E ele também havia dito que depende do que você quer dizer com Deus. Yeah. I'll leave it at that, because otherwise I'd have to give another talk. Eu vou deixar por aí, senão vou ter que fazer outra palestra. Talvez uma próxima palestra. Maybe next one. Flavia, do we have time for just one last question? Yeah, of course we do. Yeah. Okay, Flavia, bom dia. Bom dia. Eu tenho visto que há algumas famílias, a Dayavasini, por exemplo, como chama aquela nossa de Londres? Ela é casada com... Dana Utah. Isso. Dana Utah, desculpe. Ela é casada com um monge também. Eu gostaria de saber como é a questão da maternidade dentro da ordem e se há escolas especiais dentro de uma comunidade para essas crianças. Yeah, Flavia has a question. Just she's getting to know, like most people, other order members through Zoom and our like Dana Utah, who's married to Manju Siha and others as well. And she's wondering, what is the vision in Triratna towards maternity and towards education of kids? Do we have a school, a special Buddhist school for kids? What's the vision on, family, basically? Again, another extremely big question. As far as I'm aware, there is no specific Buddhist school in Triratna, although there certainly are institutions like Buddhist schools that we support in India. Eu não estou sabendo de nenhuma escola específica budista para crianças, mas nós damos suporte a escolas desse tipo na Índia. So some of them that I actually visited one or two when I was in India, and they were particularly directed towards educating girls.
who are denied education in some circumstances. Eu visitei uma ou duas dessas escolas quando eu estive na Índia e elas são particularmente direcionadas a meninas que são recusadas educação no sistema indiano. Yeah. And in relation to family, I would say, well, the history of Triratna is that when you look at the early part of its existence, it was very much dominated by people who were single. Em relação à maternidade, quando você olha para a história da Triratna, quando começou, a maioria das pessoas era solteira. And in the last 20, 25 years, though, I would say a much bigger proportion of people becoming order members, for example, are already in families. E nos últimos 20 a 25 anos, aumentou muito o número de pessoas que, quando se tornam ordenadas, já são parte de uma família. So we have this saying in Triratna, commitment is primary, lifestyle is secondary. Então, nós temos essa fala na Triratna que o comprometimento é primário e o estilo de vida é secundário. What matters is that you are sincerely going for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha. Your lifestyle and your living circumstances can be very different. You could be living a single life, you could be married, you could be in an extended family or in a community. O que importa é que você pegar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Coisas como com quem você mora, como o seu estado de relacionamento, se você mora em comunidade ou não, são coisas secundárias. Yeah. So I think that gives you some idea of our attitude towards family and so on. Então, eu acho que isso te dá alguma ideia da atitude diante de famílias e etc. Very good, Vadika. I think you've given a brilliant way into knowing about Buddhism in the modern world, especially in relation to this area of, ordination and people's spiritual aspirations, both men and women, but especially women today. And I hope we can continue with that over the next few years in the kinds of activities that we're offering here. Então, eu estou dizendo para a Vadika que ele deu uma excelente apresentação da questão da vontade de apoiar todo tipo de pessoa que quer seguir um caminho espiritual, seja homem ou mulher. E para a gente aqui é uma questão super importante. Inclusive, eu estou em contato com 3 Dharmacharanis em México, que eu vou chamar para apresentar em algum momento durante o semestre aqui. So, thank you once again, Vadika. Good. Yeah. Muito bom. Ok. Obrigado, Vadika. Obrigado, Ana. Thank you. Thank you. Tchau. Bye-bye. Bye. Bye. Bom dia. Boa viagem, Ana. Bye-bye. Thank you. Tá. Boa viagem, Ana. Boa viagem, Ana. Obrigada.